Bom dia! Para nós é uma alegria muito grande poder estar aqui nessa profecia do avivamento, pregando a palavra de Deus. Confesso para vocês que estou um pouco preocupado, né? Pregar na frente desse povo é complicado, né? Você vive a vida inteira escutando eles pregarem e de repente você tem que pregar na frente deles. Eu dei a dica para eles descer lá e tomar um café, ficar mais tranquilo, mas não quiseram. Povo de Deus, pegue a sua Bíblia e vamos em Abacuque. Acha o livro aí de Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Não é muito difícil de você achar, não, está aí. Livro do profeta Abacuque. Para que a gente possa se nortear, nós vamos pegar o capítulo 1 de Abacuque. E depois nós vamos no capítulo 3. Acharam aí? Livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Até quando, Senhor, ficarei clamando sem que me des atenção? Até quando gritarei por ti violência, sem que me traga salvação? Por que me fazes ver tanta crueldade e só ficas olhando a perversidade? Opressão e violência estão aí à minha frente, acontecem demandas, surgem processos. Por isso que a lei ficou fraca, e o que é da justiça jamais prevalece, porque o velhaco cerca o justo por todos os lados e faz sair uma sentença injusta. Agora nós vamos ver a resposta de Deus para essa queixa de Abacuque, versículo 5. Olhai para as nações e observai, ficareis muito admirados, porque ainda nesses dias vou fazer uma coisa tal, que se acaso alguém contasse, ninguém haveria de acreditar. Farei surgir os caldeus, gente má e violenta, que percorre a terra inteira tomando posse de casas que nunca foram suas. Gente terrível e perigosa, ela mesma é seu próprio direito e a sentença vem dela. Tem cavalos mais espertos que a pantera e mais ariscos que o lobo do campo. Seus cavalos vêm a galope e os cavaleiros surgem lá longe, voando como águia que mergulha em busca de comida. Quando avançam para o ataque, seguem juntos com o olhar sempre em frente e recolhem prisioneiros como areia. Caçam dos reis, riem-se dos comandantes, riem-se de qualquer torre fortificada, fazem um aterro e tomam-na. Mas um dia o vento passa e toma outro rumo. Eles fazem de sua força o seu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um profeta que é bem diferente de todos os outros profetas que nós temos. Abacuque, ele tem um diferencial. Enquanto todos os outros profetas, eles vão à presença de Deus, escutam a vontade do Senhor e vão denunciar ao povo os fatos, os acontecimentos que estão acontecendo, o rompimento da aliança e por aí vai. Abacuque, ele faz o caminho contrário. Ele não vai de Deus para o povo, mas ele vai do povo para Deus. Você percebe aqui no capítulo 1, logo no início do versículo 2, que ele se coloca diante de Deus para queixar de Deus. É como se ele estivesse falando: o senhor não está vendo tudo o que está acontecendo? O senhor não está percebendo as coisas que estão acontecendo? O senhor não está vendo que o ímpio está triunfando sobre o justo? O senhor não está percebendo que a sua nação, o seu povo está passando por uma crise, está passando por situação difícil? O senhor não está percebendo isso? Até quando, Senhor? Ele reclama para Deus o fato de como se Deus não estivesse vendo ou percebendo aquela situação. Mas aí Deus responde. Aqui no versículo 5 já é a resposta de Deus. Enquanto Abacuque vai discutir com Deus e falar: o senhor não está vendo as coisas que estão acontecendo?
Deus então vai se reportar a Abacuque respondendo a ele, dizendo: Abacuque, olhai e prestai atenção e observai. Eu farei surgir os caldeus, gente má e violenta. O que foi essa resposta de Deus para Abacuque? Daí nasceu aquela frase: nada está tão ruim que não possa piorar. Literalmente é essa frase: nada está tão ruim que não possa piorar. O negócio já estava complicado, Abacuque já estava revoltado, já estava falando que o ímpio triunfante sobre o justo, aquela coisa toda, falando que a lei tinha ficado velhaca, que ninguém mais acreditava naquilo, que tinha sido ultrapassado porque não havia mais seriedade e verdade nas coisas. E aí Deus fala o quê? Olha, vai surgir os caldeus, gente má e perversa. Quer dizer, se você está achando que o negócio está ruim, Abacuque, vai piorar. Se você está achando que o negócio está feio agora, você não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Se você está achando que a situação sua está complicada agora para vir reclamar comigo, farei surgir os caldeus sobre vós. Ou seja, enquanto Abacuque estava orando, clamando, Deus, em vez de mandar a misericórdia, Deus vai enviar o juízo. Deus, ao invés de mandar a paz, Deus vai mandar a batalha. Deus, ao invés de mandar a tranquilidade, vai mandar luta. E o que isso tem a ver conosco nessa profecia de 2023? Eu não sei se você percebe, mas tem se levantado um povo que reza, levantado um povo que clama, levantado um povo que intercede. Mas ao mesmo tempo que nós estamos percebendo esse levante do trigo, nós estamos percebendo também o aumento do joio. Nós estamos percebendo a iniquidade se levantar, nós estamos percebendo que tem avançado com rapidez as trevas. O diabo não está perdendo tempo nos nossos tempos. Ele tem levantado com frieza e com perspicácia. Parece que estamos rezando, estamos clamando, estamos levantando, mas ao mesmo tempo nós achávamos que Deus viria com a sua misericórdia e agora Ele está virando um juízo sobre nós. E aí nós vamos caindo em coisas tão absurdas, tão desconexas da realidade, que há momento em que paramos e ficamos pensando: gente, como que vai ser o nosso futuro? Se você parar para fazer uma leitura de uns anos para cá, nós estamos vivendo tudo aquilo que os últimos papas denunciaram. Nós estamos vivendo aquilo que João Paulo II denunciou, São João Paulo II denunciou. Ele falava de uma separação de fé e vida, onde as pessoas elas até creem em Deus, mas não vivem valores de quem crê. Onde as pessoas elas têm fé, mas é uma fé manipulada pela sua vontade, o seu desejo, onde se separa aquilo que creio daquilo que vivo. São João Paulo II fala de um processo, de uma crise de conceitos, aonde ele diz que chegará um tempo onde os conceitos não representarão mais aquilo que foram criados para representar, nem mesmo as palavras vão conseguir traduzir aquilo que foram criadas para traduzir. Depois vem o Papa Bento XVI e denuncia que nós estamos vivendo uma ditadura do relativismo, ou seja, não existe uma verdade concreta, tudo é um ponto de vista, nada é concreto. E ele ainda, nos seus escritos, fala do martírio da ridicularização, onde os cristãos que quiserem viver a verdade serão ridicularizados, ou então serão processados como se a verdade fosse um discurso de ódio. Depois vem o Papa Francisco, mais recente, vai dizer que nós ainda estamos chegando e já estamos vivendo uma cultura chamada cultura do provisório, onde nada se permanece, nada é para sempre, onde tudo é provisório, passageiro, nada permanece. Se casa, logo separa, se ordena, logo deixa a ordem, se consagra, logo não quer mais ficar consagrado, tudo é provisório. Parece que a vida com Deus virou simplesmente uma experiência rasa.
E ainda outras coisas que avançam. Além das denúncias desses papas, nós temos toda a realidade que nós estamos vendo, as ideologias que estão cerceando o pensamento, a ponto de fazer cristãos pensarem se realmente o que nós pregamos é válido para o dia de hoje. Se realmente aquilo que nós estamos anunciando alcança os corações hoje. E é por isso que eu acredito que existe a profecia do avivamento, porque a sua presença aqui neste lugar está dizendo bem claro para o mundo: existem as ideologias, existem os pensamentos modernistas, existem o relativismo, existem a cultura do provisório, mas nós cremos em Jesus Cristo, uma verdade que não passa, que ninguém vai roubar de nós, e é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós nos reunimos. Você não veio aqui para esse lugar para uma experiência rasa de Deus. Os primeiros momentos que nós vivemos hoje de manhã, nós nos consagrávamos, nós fazíamos um acordo, nós fazíamos um pacto com o Espírito Santo, nós fazíamos uma promessa ao Espírito Santo. Ou seja, o que Deus está esperando deste lugar é um povo forte, é um povo destemido, é um povo fiel, mesmo quando Ele envia o juízo. E aí você vai entender, justamente por causa disso, Deus está mandando sobre nós o juízo. Nós estamos começando, pelo menos é isso que o Senhor coloca em meu coração. Nós já estamos entrando na era do juízo de Deus. Nós já começamos a viver isso. A palavra juízo, ela vem de uma palavra hebraica chamada tzedek, que significa justiça, mas que significa também levar à retidão. Ou seja, quando nós falamos que Deus vai derramar o seu juízo, estamos dizendo que Deus está alinhando o seu povo para caminhar em conformidade ao seu querer. Está alinhando o seu povo para fazer justiça. É por isso que essa mesma raiz, essa mesma palavra no hebraico tem uma raiz em justificação. Fomos justificados por Cristo, fomos justificados pelo Senhor. Essa palavra justificado quer dizer reabilitado, aquele que foi agradável, tornado capaz de alguma coisa. O juízo de Deus está sendo derramado nos nossos tempos, para que a gente comece a se tornar capaz e agradável a Ele. Capaz e agradável a Ele. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente fala de juízo, a gente não está falando simplesmente de um processo do qual Deus vai julgar as coisas. Quando a gente fala de juízo, nós estamos falando de um processo no qual Deus vai alinhar o seu povo, para que viva os seus desígnios. Alinhar o seu povo para que viva aquilo que Ele quer que seja vivido. Então o juízo de Deus não é só o ato final do julgamento. O juízo de Deus é o ato constante de Deus buscar alinhar o seu povo à aliança, à verdade, e fazer do seu povo um povo eleito. Os exegetas da Sagrada Escritura, aqueles que estudam a Sagrada Escritura, vão falar que existem tipos de juízo. E quais são esses tipos de juízo? Primeiro, o juízo eterno, a definição do céu ou do inferno. Depois eles falam do juízo escatológico, que acontecerá na vinda do Senhor. Depois eles vão falar do juízo
catastrófico, que foi aquele que a palavra diz sobre Sodoma, Gomorra, o dilúvio. Depois eles vão tratar de um outro juízo chamado juízo do abandono ou da semeadura. Juízo do abandono ou da semeadura. E por que eu penso que nós entramos num tempo onde começamos o juízo divino? De todos esses tipos de juízo que eu te falei, eu penso que o que mais nós vamos experimentar a partir dos tempos vindouros, talvez seja o juízo do abandono e da semeadura. E eu vou te explicar por quê. O que é esse juízo do abandono e da semeadura? O juízo do abandono e da semeadura é quando chega um ponto na história que Deus permite que o seu povo e as pessoas sigam o caminho das suas obstinações e dos seus desejos. É como se Deus fosse um pai que falou assim todos os dias para você: não põe a mão na tomada, não põe a mão na tomada, não põe a mão na tomada. E todo dia você ia lá, não põe a mão na tomada. Ele foi lá e tampou a tomada, você foi lá e tirou o negócio da tomada. Não põe a mão na tomada. Um belo dia, o que ele vai fazer? Bom, ele não vai aprender, então eu preciso deixá-lo. Ele vai aprender sofrendo. O juízo do abandono ou da colheita trata-se justamente desse momento em que Deus permite que o seu povo viva as suas escolhas e as suas consequências. Não porque ele o abandonou, mas porque vê nessa vontade permissiva uma tentativa de consciência, de conscientização. Está lá no Salmo 81, quando no Salmo 81, de 11 a 12 você lê: mas o meu povo não quer ouvir-me, Israel não quis obedecer-me, por isso eu me entregarei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. O juízo de Deus, às vezes, é permitir que certas coisas aconteçam. O juízo de Deus, às vezes, é permitir que certas situações, que podem até nos assustar, venham à tona. Porque talvez é um único meio de criarmos a consciência do que precisamos. Eu quero que você preste bastante atenção. Esse juízo que está vindo, ele pode ser conotado por 5 áreas. Pegue a sua Bíblia e vá lá em Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Qual é a característica de que o juízo do abandono ou da colheita, da semeadura, está chegando sobre uma geração e sobre um povo? São Paulo vai discorrer aos romanos, aí no capítulo 1, versículo 18 e seguintes. A primeira característica de que o juízo do abandono está sendo permitido, o juízo da colheita está sendo permitido sobre uma geração, está aí em Romanos capítulo 1, versículo 25. Olha aí, Romanos capítulo 1, versículo 25. Trocaram a verdade de Deus pela falsidade, cultuando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. A primeira característica que nós temos de que Deus está permitindo um juízo sobre a nação e uma geração
é quando esse povo começa a negar a verdade, trocando a verdade pela mentira. É justamente aquilo que o Papa já denunciava. O relativismo gera justamente essa visão distorcida das coisas, levando a crer que não existe uma verdade plena. Então tudo depende do seu ponto de vista, da sua maneira de enxergar a realidade. Ou seja, não existe uma verdade concreta. Então ela se torna maleável, possível de ser mentida. Nós precisamos acertar e ver isso. Romanos 1:25, trocaram a verdade pela mentira. A nossa geração está começando a viver esse processo, onde a verdade está sendo desprezada e a mentira está sendo abraçada. Isso nos lembra também aquilo que o Senhor denuncia em Isaías capítulo 5. Ai daquele que troca a verdade pela mentira, o doce pelo amargo, que chama o doce de amargo. Ai daquele que chama a treva de luz. Nós estamos vivendo um processo de inversão. Escute aqui, olha aqui para mim, levante a sua cabeça. Vou dizer mais uma vez, eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Você não está aqui à toa. O Senhor te chamou para esse 10º ano da profecia do avivamento, porque Ele não só quer avivar um povo, mas Ele quer levantar um povo consciente do seu papel no mundo de hoje. Você precisa saber que você está aqui para ser levantado por Deus, erguido por Deus, para uma geração que está trocando a verdade pela mentira, uma geração que está trocando o certo pelo errado, uma geração que está trocando aquilo que é de Deus por aquilo que é humano. Essa é a razão de você estar aqui, para que o Espírito Santo avive o teu coração e te coloque verdadeiramente como uma chama acesa no meio da escuridão desse mundo, não para praguejar as trevas, mas para iluminar com a luz que Deus colocou em você. Olhe para quem está do seu lado, fala para essa pessoa: dá um jeito na sua vida, dá um jeito na sua vida. Por que você está falando isso? Dá um jeito na sua vida quer dizer, assuma a sua postura, para de moleza, para de frescura, para de mimimi, assume o que você é em Cristo Jesus e vai fazer o que você precisa fazer. Assume o seu lugar. Cristão não é frouxo. Nós já estamos vivendo esse tempo, onde o Senhor está permitindo o começo, o início do juízo. É o início. Outra característica, Romanos 1:23-25, leia aí na sua Bíblia. E trocaram a glória de Deus incorruptível por uma imagem de seres corruptíveis, como homens, pássaros, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus os entregou, dominados pelas paixões de seus corações, a tal impureza que eles desonram seus próprios corpos. O segundo elemento de que o juízo de Deus, do abandono e da colheita está chegando. Repete comigo: antropocentrismo. Não, gente, isso não é trava-língua, vamos lá, antropocentrismo. Qual que é o sinal de que esse juízo se aproxima? Quando o ser humano é o centro dele mesmo, quando ele se torna a medida de si. Ele deixa de ser em Deus o seu referencial, ele deixa de ver em Deus a sua referência de vida, de família, de relacionamento, de fraternidade. Ele deixa de ver em Deus a meta e o sentido único, para que ele seja o centro da sua vontade. Antropocentrismo, o ser humano é o centro. É por isso que nós estamos nos tornando uma geração de gente doente. Gente doente. Uma geração de pessoas adoecidas, porque nós estamos perdendo a visão do que tem que ser o centro. A palavra tem que ser o centro.
O magistério da igreja ensina que a palavra e o Senhor tem que ser o centro. Não nós. Não nós nas nossas vontades doentes, nos nossos desvios, nas nossas concupiscências. Um dos elementos que denunciam justamente esse momento onde o Senhor vai liberando o juízo do abandono, da colheita, é justamente isso. Quando nós começamos a perceber que trocaram a verdade pela mentira, quando nós começamos a perceber que o ser humano se tornou o centro das suas decisões, o centro das suas escolhas. Eu já não consulto mais a vontade de Deus porque eu me basto. Eu já não preciso mais de Deus. Eu estou prescindindo de Deus. Padre Roger dizia na pregação anterior sobre o satanismo estar crescendo no mundo atual. E é justamente por isso o antropocentrismo tende a levar uma geração ao satanismo, na tentativa de levá-la ela a prescindir de Deus como centro, caindo numa falsa liberdade que o diabo propõe. Não se separa o antropocentrismo da ideologia de religiões e seitas. Outro ponto que mostra que nós estamos à beira desse juízo, Romanos 26, 27. Por tudo isso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Tanto as mulheres substituíram a relação natural por uma relação antinatural, como também os homens abandonaram a relação sexual com a mulher e arderam de paixão uns pelos outros, praticando a torpeza homem com homem e recebendo em si mesmo a devida paga de seus desvios. Outro elemento do juízo: relações invertidas, sexualidade desarraigada da sua natureza, a perda do sentido da identidade sexual no mundo. E daí nós temos as ideologias e todo um movimento estruturado na tentativa de tirar a identidade sexual, transformando ela num gênero fluido e neutro. Mesmo dentro dos casais que casaram dentro da igreja, você já começa a perceber a disfunção da sexualidade no matrimônio, a disfunção da sexualidade da sua real raiz, que o catecismo ensina. A sexualidade, o ato sexual do matrimônio serve para procriar e para unir, é unitivo e procriativo, e todas as vezes que sai dessas duas realidades, ele perde o sentido de ser, e aonde nós estamos vendo absurdos. Essa é uma das marcas que abre porta para o juízo de Deus sobre a terra, o juízo do qual Ele entrega o seu povo às suas próprias paixões. Nós temos uma realidade de uma sociedade extremamente liberalista e ao mesmo tempo suicida. Nós temos jovens que podem tudo, mas que não tem sentido de nada. Nós temos uma geração de gente que é medicada, mas não é curada. Olha para quem está do seu lado e fala para essa pessoa: nós temos responsabilidade sobre isso. Não, abre essa boca, fala direito. Você tem responsabilidade sobre isso. Você está adiantando o juízo de Deus quando você permite que o seu filho fique 24 horas nessa merda desse celular que você não tem coragem de arrancar da mão dele para pôr juízo nele. Quando você permite entrar dentro da sua casa coisas que não são de Deus. É só um videozinho. Vamos apimentar a relação. É só um negocinho. Não tem problema não. Deus sabe que você é um sem vergonha que precisa dar um jeito na sua vida. Para de palhaçada. Uma coisa é nós respeitarmos, uma coisa é nós acolhermos, uma coisa é nós curarmos e amarmos, mas outra coisa é a normatização do que está virando nesse mundo. As ideologias estão aí, a ideologia de gênero está chegando cada vez mais perto das nossas crianças. Esses dias para trás,
estava assistindo um jornal e de repente passou uma reportagem, não sei se alguém viu, de pessoas que não se sentem mais pessoas, se sentem cachorros. E elas se vestem de cachorros. E elas andam como cachorros. Andam de 4, fantasiadas de cachorro. E vão no shopping como se fosse cachorro. Isso aqui já é no Brasil, parece loucura, mas já é. Tem uns que nem precisaria de fantasia, mas olha que absurdo que nós estamos vivendo, negando a realidade humana. Porque eu me sinto um cachorro. Porque eu me sinto um gato, gosto de ficar esfregando assim, passando. Preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Os tempos são outros, mas a palavra de Deus é a mesma, e é ela que vai te julgar. Lembra do que Jesus disse? Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Então não caia nos modismos desse tempo. Vão te chamar de retrógrado, vão te chamar de passado, vão te chamar de tudo quanto é nome. Não se inquiete. É preferível ser conhecido como retrógrado, ultrapassado, esquisito, ratazana de sacristia. É preferível ser reconhecido na terra por todos esses nomes, mas ser reconhecido no céu como aquele que honrou o sangue de Cristo. Ser reconhecido no céu como aqueles que lavaram no sangue do Cordeiro. Outra vertente, pega aí, Romanos 1, 28 a 31. E porque não aprovaram alcançar a Deus pelo conhecimento, Deus os entregou ao seu reprovado modo de pensar, praticando todo tipo de torpeza, cheios de injustiça, iniquidade, avareza, malvadez, inveja, homicídios, rixa, astúcia, perversidade, integridade, difamadores, abominadores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, tramadores da maldade, rebeldes aos pais, insensatos, traidores, sem afeição e sem compaixão. Essa palavra, como que nós sabemos que o juízo de Deus está chegando? Quando as mentes começam a ser depravadas. Quando São Paulo usa esse tempo aqui, no versículo 28, modo de pensar. A palavra que ele usa para escrever esse modo de pensar é adóquimos. Repete aí, adóquimos. Não, abra sua boca e fala adóquimos. Essa palavra modo de pensar, adóquimos, ela é usada para falar de metais que não aguentam o teste, de metais que não têm força, que não têm integridade e que diante de qualquer temperatura esmorecem. Ou seja, São Paulo está falando que uma das realidades que mostram que o juízo de Deus está chegando é quando as mentes começam a ser depravadas, quando elas não começam a resistir mais, elas não têm mais integridade, eles não têm mais força, e por isso já não possuem mais a metanoia, ou seja, a mudança de mente, e são asdóquimos, são fracos da cabeça. Você já viu gente fraca da cabeça? Sim ou não? Dá uma olhada aí para o seu lado. Isso é um cabeção. Adóquimos. O juízo de Deus vai acontecer quando as mentes começaram a ser alienadas, quando as mentes começarem a ser o quê? Depravadas. Não mais se corrigindo, não mais se convertendo, não mais buscando o pensar e o agir de Cristo.
mentalidade. O que você tem alimentado na sua mente? O que você tem assistido? Big Brother? Novela das 8? Aí vocês cantam as bolas que não estão lá assistindo Big Brother, mas no Instagram, olha lá que está tudo lá as notícias. Eu não assisto, mas eu acompanho. Mentes que não resistem, que se perdem na mentira e que se deixam dissolver pela inverdade. Situações onde uma geração vai se perdendo porque a mente vai sendo trabalhada. Se nós fôssemos pegar no contexto histórico, nós poderíamos trabalhar Antônio Gramsci, que trabalhou justamente essa realidade de trabalhar as mentes inconscientemente, músicas inconscientemente, a cultura inconscientemente, e vai gerando uma geração de pessoas que têm a mente alterada, sem perceber. Aos poucos, a depravação da mente foi entrando numa música corriqueira. Aos poucos, uma depravação da mente foi entrando num programa que você assistia e que mudou um pouco o formato, mas que você continua. Aos poucos, a mente vai sendo depravada, porque sem perceber aquela literatura vai escorregando para uma ideologia, onde você não vai percebendo que aquilo está alterando o seu modo de pensar. Gente, é preciso muita atenção para isso. Existe um plano concreto, existe um plano concreto, existe uma formação concreta, para que essa geração seja mutilada no seu modo de pensar, e nós já estamos colhendo o preço disso. O mal não está brincando. Deixa eu te dizer isso, embora seja muito ruim, mas eu preciso te dizer, Satanás não está brincando de ser Satanás. Ele tem uma estrutura imensa, aonde ele vai trabalhando a música, a programação, a cultura, onde ele vai trabalhando o vestuário, onde ele vai trabalhando a forma de se vestir, a forma de se comportar, e vai entrando culturalmente. Quando for vendo, for acordando, a gente está perdido, com a mente depravada, sem perceber. Esses dias eu fui numa loja popular, uma loja conhecida, não vou falar a marca, porque... O moço perguntou assim: e aí, você gostou das roupas? Eu falei assim: aqui não tem roupa de homem, não? Ele falou: isso aqui é moda masculina. Eu falei: não, isso não é moda masculina, não. Umas calças que parece que põe a vácuo. Agora está na moda uns camisetão que vai lá no joelho, lá embaixo, tudo estampadão. Aí as roupas femininas, tem mulher que sai parecendo borracheiro de casa, umas roupas largona. Você percebe que nós estamos vivendo um processo de masculinização do feminino e de femininização do masculino. E isso acontece pela depravação da mente. Isso não tem a ver com preconceito. Nossa, que pregação preconceituosa. Não, gente, isso não é preconceito, não. Isso é constatação da verdade. Isso não é preconceito. É fatos. São fatos. E cada vez mais nós vamos caminhar para isso. E isso está abrindo porta para o juízo. Porque em vez de estarmos vivendo metanoia, nós estamos vivendo depravação. Olha para quem está do seu lado e fala: precisamos dar um jeito na vida. E por fim, a última realidade que mostra o juízo do abandono e da colheita. Romanos 1:32, pega aí. E apesar de conhecerem o juízo de Deus, que declara dignos de morte os autores de tais ações,
não somente as praticam, mas ainda aprovam os que o praticam. O que isso quer dizer? A normalização do erro. E não só isso, a normatização do erro. As coisas erradas não estão sendo só normalizadas, mas estão sendo normatizadas, ou seja, estão se tornando lei. Não é só normal, é normativo. Por isso que nós temos que apressar este tempo e aproveitar este tempo que nós estamos vivendo com toda a garra, com toda a coragem, com toda a sede de Deus, porque esse tempo que nós estamos vivendo é curto. Porque daqui a uns dias, nós que pregamos, corremos o risco de ser presos ao declararmos o erro, ao profalarmos sobre pecados. Por quê? Porque a partir daqui a uns dias, o pecado não só será normalizado, ele será normatizado, se tornará lei, e quem falar contra ele será condenado. Daqui a uns dias, nós pregadores vamos estar presos, se quisermos pagar o preço da verdade do Evangelho, se não quisermos compactuar com a mentira do mundo, se não quisermos ceder à tentação desse tempo. Há um bispo na Nicarágua que está preso, há padres que estão sendo presos. Isso não é uma realidade longe de nós. Por isso que você não pode simplesmente aceitar tudo. Mas por que Deus permite o juízo? Deus é bom, misericordioso, santo. Ele não quer o mal. Qual a razão do juízo de Deus? 2 pontos. O juízo de Deus vem sobre a terra para julgar os incrédulos. Amém? Não, abra a boca e fala amém. Amém? O juízo de Deus vem para julgar os incrédulos, mas o juízo de Deus vem para purificar os crédulos. Para julgar os incrédulos e para purificar os crédulos. Aí está. Se Deus vai permitir o juízo sobre nós, não é para que a gente desista. Por que Deus levou o povo no deserto? Para que eles enxergassem o que havia dentro do coração deles. É mais fácil você tirar o povo do Egito do que o Egito do povo. Por que Deus permite o juízo? Porque é no juízo que nós vamos provar quem nós somos. É no juízo que você vai mostrar quem realmente você é. Deixa eu dizer uma coisa. O juízo de Deus está vindo nesse tempo para separar os católicos de aparência dos católicos de essência. O juízo de Deus está vindo para isso, para provar quem realmente está aqui, quem realmente deseja um avivamento, quem realmente está buscando com afinco a santidade, quem realmente está lutando para algo diferente na vida, quem não vai desistir à toa. É Santo Hilário de Poitiers, um santo doutor da igreja do século IV, que fala assim, preste atenção: é privilégio da igreja vencer quando é ferida, progredir quando é abandonada, crescer em sabedoria quando é atacada.
É privilégio da igreja vencer quando é ferida, progredir quando é abandonada, crescer em sabedoria quando é atacada. O juízo de Deus está vindo sobre nós para ver quem realmente você ama, quem realmente você serve. O juízo de Deus está sendo permitido para começar nesse tempo. Esses dias para trás, é engraçado me dar esse tema de pregação. É engraçado eu estar pregando aqui, né? Já é diferente, né? Mas esse tema já é mais difícil. Que na hora que me passaram esse tema, eu juro, não preciso jurar, né? Mas eu te confesso uma coisa: no final do ano, eu fui rezar, diante dos fatos e acontecimentos do nosso Brasil. Eu fui rezar. Entrei na capela do Santíssimo, fiz cara de piedade, falei para Jesus: Jesus, o que você está arrumando? Peguei uma imagem de Nossa Senhora, eu faço essas loucuras, não sei se vocês fazem. Peguei uma imagenzinha de Nossa Senhora, pus ela na porta do sacrário e falei assim: fala com seu filho, o que está acontecendo? Jesus, nós oramos tanto, nós pedimos tanto, nós clamamos tanto, nós levantamos a mão, nós fizemos jejum, nós fizemos vigília, nós arrastamos no chão, nós viramos concreto, nós repousamos, nós levantamos, nós fizemos de tudo, Senhor. E aí Ele me respondeu justamente isso que eu estou pregando para vocês. Vocês pediram misericórdia, mas já está na hora de eu mandar o juízo. Você aplaude, né? Você está entendendo o que eu estou pregando? Quer dizer que o bicho vai pegar para o seu lado. O negócio vai querer para o seu lado. E não adianta vir falando: ai, fizeram macumba para mim, ai, fizeram para mim. Ninguém vai gastar galinha preta com você, não. Pode parar com essa palhaçada. Tudo fizeram macumba para mim. Sente uma dor de cabeça, é macumba para mim. Sente, fizeram macumba para mim. Ah, porque não sei o que, fizeram macumba para mim. Bem, igual eu falei para uma mulher há uns anos atrás, ela chegou e falou assim: tem uma pessoa que está com inveja de mim. Gente, eu peguei ela na minha sala, levei ela no banheiro da minha sala, falei: olha no espelho. Ela falou assim: estou vendo. Falei: olha, tem até efeito. Ela falou assim: por que você me trouxe no espelho? Eu falei: olha bem para sua cara, filha. Quem vai ter inveja de você? Para de jogar nas costas da inveja a responsabilidade que é sua de mudar. Para de jogar a culpa na macumba que você tem que fazer por lutar. Não estou dizendo que isso não exista, amém? Não estou dizendo que isso não exista, mas eu estou dizendo que você tem que parar de usar isso como muleta, porque nesse tempo do juízo vai vir para provar quem realmente é o amado da sua alma. Quem você ama? Quem você busca? A tempestade vem para definir quem é bom marinheiro de quem não é. O juízo vem para definir quem é bom cristão de quem não é. É hora de você começar a pensar. Não é para sair daqui nos 3 dias e falar assim: ai, como que foi a profecia? Ai, foi linda, nossa, arrepiei, chorei, desmaiei, gritei, libertei, desencapetei, eu fiz tudo. E a gente vai ficar numa tristeza, porque mais do que chorar, libertar, cantar, desencapetar, a gente quer que você converta para alcançar o céu. Isso é profecia do avivamento. Avivamento não é ficar tocando de roda, não. Não. Avivamento é quebrantar o coração e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Vem com teu Espírito, traz o juízo, me faz forte diante dessa luta, me sustenta diante dessa guerra. Avivamento não é dancinha animada. Avivamento é coração temente, é joelho dobrado. Olha para quem está do seu lado, fala para essa pessoa: vamos dar um jeito na vida. Dá um jeito na vida. Dá um jeito na vida. Por que Deus manda o juízo?
Deus manda o juízo porque através dele é uma forma dele nos obrigar. Preste atenção nisso. O juízo de Deus é uma forma dele nos obrigar a sair de um cristianismo raso, de um cristianismo infantil, de uma fé frouxa, para chegarmos num cristianismo firme, consciente, amadurecido, enraizado. Deixa eu dizer uma coisa, tem muitos padres aqui e vão me perdoar, depois me confessem. Mas eu não estou querendo ser profeta da desgraça, não é isso. Mas percebe que o juízo é a permissão de Deus para que o homem viva o desejo de si, das suas coisas. Isso quer dizer que vai chegar um tempo, não sei quando, que nós vamos gritar, nós vamos lutar, nós vamos fazer carreata, nós vamos fazer passeata, nós vamos fazer motociata, nós vamos fazer asata, tudo que tiver. E será em vão. Porque as leis mais absurdas serão aprovadas. O aborto será. E aonde está Deus nessa hora? Nós vamos precisar mudar muito a nossa pastoral. Porque vai chegar num tempo em que a nossa voz não será ouvida. E é por isso, incessantemente, a necessidade de começarmos a evangelizar, a capacidade das pessoas terem consciência do que são e do que devem fazer. Porque quando essas leis absurdas forem aprovadas, você não vai desejar praticá-las, porque você foi convencido pelo Espírito Santo do que você é. Aí nos remete a Paulo: tudo você pode, mas nem tudo te convém. Haverá esse tempo que o juízo de Deus permitirá tal coisa, por mais absurdo que seja. E isso nos remeterá à necessidade de nós termos pés ligeiros como Nossa Senhora, para evangelizarmos com mais garra, para promovermos o encontro com o Senhor com mais audácia, para levarmos o batismo do Espírito com mais ousadia, porque só pessoas batizadas no Espírito Santo vencerão o tempo que chegará. Só o batismo do Espírito pode nos salvar para os fins dos tempos. É hora de você e eu entendermos aquilo que São Pedro escreve na sua carta em 1 Pedro 4,17: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Se começa primeiro conosco. O juízo não está vindo sobre o mundo, porque sobre o mundo já é normal tudo isso. O juízo está vindo sobre a casa de Deus, para que extraia de nós o que nós precisamos ser. O juízo está vindo primeiro sobre a igreja, para purificar a igreja, para que a igreja mostre quem realmente ela ama, quem realmente ela busca, para que ela mostre os seus valores, o seu caráter. A igreja somos nós. E por que o Senhor está permitindo o juízo primeiro na igreja? Porque da mesma forma que você não se casa com uma mulher que você não conhece, que você não se casa com um homem que você não conhece, da mesma forma o Cordeiro não vai despojar uma igreja que ele não conhece, e que não passou por suas provas, que não passou por seu jugo, que não passou pela sua aprovação. O Cordeiro nos levará a provar-nos, não porque Ele não nos conhece, mas para que nós nos conheçamos. Por isso,
O juízo de Deus vem para salvar, mas vem também para separar o joio do trigo. O tema dessa pregação é: o juízo de Deus compõe o reino de Deus. O juízo de Deus purifica, para que o reino de Deus seja composto por aqueles que foram purificados, por aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Igreja, preste atenção no que eu vou te dizer. Mais uma vez eu estou dizendo isso, não sei se um dia talvez terei a possibilidade ou a oportunidade de nos encontrarmos novamente. Mas eu quero te dizer uma leitura bíblica que o Senhor diz que a criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Esta criação está esperando a manifestação de Deus em você. Não seja relapso, não seja descomprometido, não seja desonesto. Cure o seu caráter, alinhe os seus valores, busque uma conversão verdadeira. Não brinque de ser de Deus, porque no fim de tudo, você pode ter vindo em todas as profecias do avivamento, mas se você não buscou avivar teu coração de verdade, no fim dos tempos você vai escutar: afastai-vos de mim, malditos, eu não te conheço. Eu não te conheço. E se é para aplaudir, aplaude direito. Você já pensou você lutar tanto, andar tantas horas de ônibus, suar, comer marmita, vir, dormir no colchão ruim, e no final de tudo você escutar: eu não te conheço. E aí você vai rodar a baiana. Aí. Como não? Ele vai olhar bem nos teus olhos e falar assim: você falou de mim para os outros, mas não falou comigo. O juiz está vindo, não é para te amedrontar, é para extrair o cristão verdadeiro que está dentro de você. Termino com isso. Um dia, Davi descobriu que havia um gigante lutando contra o seu povo. E aquele menino baixinho teve que enfrentar um gigante Golias. E por que Deus permite um Golias na vida de Davi? Para destruí-lo? Não. Para extrair da pele de pastor o guerreiro que estava ali dentro. Por que Deus às vezes está permitindo juízo sobre você, sobre a sua casa? Por que às vezes Deus está permitindo tanta provação na sua vida ultimamente? Você sai de um, vem outro. Você sai de uma gripe, pega uma pneumonia. Sai da pneumonia, pega uma dor nas pernas. Sai da dor nas pernas, vai problema na cabeça. Você fala: meu Deus, eu virei para-raio de desgraça, né? Não é possível. Mas não pense assim. Por trás de cada prova, Deus está querendo extrair o que Ele já colocou dentro de você. O homem é uma mulher de Deus vencedor, firme, corajoso, corajosa. Igreja, seremos provados. O juízo de Deus virá e vai mostrar quem é de verdade, quem é de mentira. O juízo de Deus virá e vai peneirar o joio do trigo. O juízo de Deus virá e vai separar o que é do que não é. O juízo de Deus virá. Mas no fim de tudo, se você foi batizado no Espírito e perseverou, você vai escutar João falando no livro do Apocalipse, dizendo: quem é aquela multidão que estava na Canção Nova em 2023? E eles vão responder: são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e trazem as palmas nas mãos e venceram
venceram a tribulação, venceram a luta, sustentados pelo Espírito, foram batizados na graça e alcançaram a vitória. É isso, igreja. Não tenha medo do juízo, porque o juízo só vai demonstrar o que você realmente é. Se você é falso, você tem que tomar cuidado. Se você é um cristão de mentirinha, você tem que ficar esperto. Agora, se você é um cristão de verdade, quando vier o juízo, você não vai abaixar a cabeça, você não vai ficar preocupado, você não vai ficar angustiado, você vai abrir os braços e dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Vem. Fique de pé. Olhe para quem está do seu lado. E olha para essa pessoa e diga assim: nós precisamos dar um jeito na vida. Não, ó. Eu acho que você não entendeu. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Acho que você não entendeu. Você não veio para a profecia do avivamento para escutar a pregação e celebrar a missa. Você veio na profecia do avivamento para assumir o lugar que Deus quer de você no lugar onde você está. Vá fazer o que você tem que fazer. Isso aconteceu comigo, aqui e agora. Ontem o padre Roger me ligou de manhã e disse assim: o padre Zé Eduardo não vai poder ir. Você prega no lugar dele? E já falou assim: você prega no lugar dele? Dá a resposta de Nossa Senhora. Eu falei: não dá nem chance da gente falar não. E eu vim a madrugada inteira dentro de um ônibus pensando: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quantos e quantas profecias do avivamento eu estava sentadinha nessas cadeiras, com meu caderninho. Eu vinha desse jeito até ontem. Eu falei: eu vou sentar, pegar meu caderninho, anotar, pôr meus pezinhos para cima. E aí de repente acontece isso. Eu fui rezar, falei: Senhor, eu vou falar sobre o juízo do Senhor, mas o Senhor não tem juízo. Olha quem que o Senhor for chamar para pregar. Você percebeu que eu estou falando para você? Eu não estou olhando para o lado de cá, ó. Não quero ver quem está aqui, não quero olhar. E aí Deus falou uma coisa no meu coração que me confortou. Deus falou assim: Fernando, eu não estou te colocando para substituir ninguém. Eu estou te colocando para assumir o lugar que eu pensei para você desde toda a eternidade. No reino de Deus não existe substituição. No reino de Deus existe a gente. Por que eu estou te falando isso? Assuma seu lugar. Assuma sua responsabilidade no reino. Assuma seu compromisso nas pequenas coisas. Assuma Jesus na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Para que você faça parte daquela multidão que verá o Cordeiro sentado num alto e sublime trono. Sua cabeça branca como a neve, seus olhos de fogo, de sua boca saem como espadas. Ao lado dele 24 anciões, dizendo: Santo, Santo, Santo. O reino de Deus virá quando você assumir o seu lugar. Abre os seus braços. Abre esses braços, larga de preguiça. Põe essa sobaqueira aí para cima. Abre esses braços, feche seus olhos. E começa a falar: Deus, eu me responsabilizo por essa geração.
Eu me responsabilizo para começar a mudar essa geração dentro da minha casa. Eu me responsabilizo para mudar essa geração dentro da minha família. Se o Senhor está abrindo o juízo, se o Senhor está mandando o juízo, eu quero me apossar daquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero assumir o meu lugar. Eu não quero mais me esconder no medo, na vergonha, na timidez. Eu não quero mais assumir lugares que não são meus. Deus, eu quero escutar a Tua voz. Eu quero escutar aquilo que o Senhor tem determinado sobre a minha vida. Eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Assuma, assuma, abra os teus lábios e assuma, assuma. Você que se esfriou nesses tempos, você que pensou, não posso mais, eu não tenho mais jeito, pare, assume o seu lugar. O juízo está chegando. O juízo está chegando para extrair de nós o que trazemos. O juízo está chegando para extrair de nós o cristão que somos. Então não é hora de enfraquecer, não é hora de como Abacuque ficar reclamando, não, é hora de você avançar, é hora de você se comprometer, é hora de você lutar, é hora de você assumir o seu lugar. Não se acovarde, igreja, não se acovarde para essa geração. Clame, clame, clame. Levante os seus braços o mais alto que você puder. O diácono dizia que nós não somos aqueles que substituem ninguém, porque o Senhor não é medíocre para isso, e Ele escolheu a mim e a você, e nos deu um lugar no seu reino. Da mesma forma que o juízo faz parte do reino, eu e você também fazemos parte. Temos o nosso lugar no reino, e é esse lugar que nós queremos assumir nessa manhã, no início dessa tarde. Com seus braços erguidos, olhe em direção aos céus, e vai declarando isso para os céus: eu quero o meu lugar, e eu tomo posse daquilo que é meu, daquilo que Deus tem para mim. Eu não quero lugar de A e nem de B, eu quero o meu lugar. E é o meu lugar que eu assumo nessa tarde, e é o meu lugar que eu tomo posse nessa tarde, é o meu lugar que eu quero. Alcança-me, Senhor. Senhor, nós precisamos de um grande derramamento do Teu Espírito no início dessa tarde. Nós precisamos do mover do Teu Espírito, que move o céu e move a terra, e move os Teus filhos e as Tuas filhas. Senhor, alcança-nos, alcança a terra, alcança o Brasil, alcança-nos com o derramamento do Teu Espírito neste momento. Faça fluir, Senhor, no meio de nós. Nós só assumiremos o nosso lugar, o nosso papel, o nosso chamado, se formos alcançados pelo Teu Espírito. Só viveremos na verdade se formos alcançados pelo Teu Espírito. Ó Igreja de Jesus Cristo, levanta os teus braços, levante os teus corações, faça esse lugar se encher do volume da nossa oração. Vamos aumentar o nível das águas desse lugar. Nós não queremos mais as águas dos nossos tornozelos, nos nossos joelhos, na nossa cintura, mas nós queremos nadar nas águas do Espírito e sermos envolvidos por elas. Na liberdade, na liberdade dos filhos de Deus, na liberdade daqueles que foram salvos, remidos, dos vocacionados a um novo céu e uma nova terra, dos vocacionados a vestes brancas e palmas nas mãos, dos vocacionados que têm o nome escrito na palma da mão de Deus, dos vocacionados ao céu. São os vocacionados ao céu
que clamam, que clamam, que clamam nessa tarde. Oh, é o Espírito e a igreja que dizem: vem, Senhor Jesus. É o Espírito e a igreja que diz: vem, Espírito Santo. É a igreja e o Espírito que dizem: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. É a esposa que tem saudade do esposo e diz: vem, Espírito Santo. É a igreja redimida que diz: vem, Espírito Santo. Abra sua boca e vai dizendo: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e nos torne parecidos com Jesus. Vem, Espírito Santo, e nos torne parecidos com Jesus. Ore, ore, não pare de orar. Ore, 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 ore. Ore. Senhor, me mostra. Senhor, me mostra aquela passagem de João 8, daquela mulher pega em flagrante delito de adultério, e o Senhor que se abaixa e toca na terra, toca no pó, toca na morte. O Senhor que escreve 2 vezes, como nos chama 2 vezes. O Senhor me dá um entendimento dizendo que escrevia na primeira vez para aquela mulher: tu pecaste, e na segunda vez: mas eu te perdoo. O Senhor que escrevia naquele chão: eu te chamo como tu és, pela primeira vez, mas escrevia pela segunda vez: mas eu farei de ti aquilo que eu penso sobre ti. O Senhor me diz que a mão dele está descendo aqui nesse lugar onde nós estamos, porque ele quer escrever no nosso coração: eis que faço novas todas as coisas. Quer nos modelar, nos remodelar na verdade e modelar o seu rosto em nós. O Senhor me dá uma visão. O Senhor me dá uma visão do mapa do mundo. E daqui deste lugar, saindo pontos de luz para todas as nações. Amém. Todas as nações. E Ele me traz uma palavra. Levante a sua mão direita. O Senhor me traz uma palavra. Vocês espalharão o meu reino. Levarão às nações a minha palavra. Testemunharão com a vida o meu espírito. E aonde fores, eu vos usarei. Eu vos usarei. E a terra será transformada. Os jovens serão curados. As famílias serão restauradas. Comunidades inteiras serão reerguidas. Amém. Seminários voltarão a encher-se. Amém. Eu levantarei uma geração provada e aprovada pelo meu Espírito. Vão pelo mundo, vivam os valores do reino, os valores do reino. O Senhor virá.